No ar, mais um episódio do nosso podcast Mais Brasília. Toda semana um bate-papo super interessante e hoje eu prometo que você vai se deliciar. É verdade, um bate-papo com muitos aromas, sabores. Pena que você que está aí do outro lado não possa sentir esse cheirinho que está aqui no estúdio, mas tenho certeza que você vai ficar curioso e vai procurar. O nosso bate-papo hoje é com o Léo Cacau, ele que é empreendedor e especialista em chocolates finos e de origem. Está à frente da marca Léo Cacau, com unidades em Brasília. Vem participando, gente, de festivais nacionais e internacionais para promover o cacau brasileiro e também toda a nossa cultura. Léo é conhecido por transformar cacau em experiências únicas, conectando produtores, consumidores e a história do chocolate aqui no nosso país. Seja muito bem-vindo, Léo. Boa tarde, pessoal que está em casa aí. É uma alegria imensa a gente participar aqui desse bate-papo, falar de cacau, de uma experiência, de um fruto amado e sagrado aqui. E obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Vamos começar a sua história com cacau, com chocolate. Como foi esse início aí? Minha história começa com o sul da Bahia. Não poderia ser diferente, né? Numa viagem do sul da Bahia, onde a gente conheceu alguns produtores em meados ali de 2010 a 2011, com esse ressurgimento, Douglas, do cacau fino, né? Depois da crise dos anos 90, que passou todo o sul da Bahia e todo o segmento de cacau. Então, eu tive aproximadamente com cacau no sul da Bahia, com alguns produtores, com meu tio Gesso, na Fazenda Irerê, uma fazenda essa que tem 300 anos de histórias. Nossa. E a gente falou assim, com essa nova geração, com pesquisa, com tecnologia, por que não, né? Porque nós saímos de um grande desafio, né, climático e problemático, mas a gente tem a matéria-prima e a gente só vendia essa matéria-prima para a indústria. E por que não esses produtores produzir essa matéria e ser beneficiado com isso, né? Então, a nossa história começa aí da Bahia até chegar hoje no Pará, na floresta amazônica. Então, você chegou a colocar a mão mesmo no cacau, no produto bruto mesmo, desde o iniciozinho lá? Sim, isso é importante, né? Hoje a gente fala assim, aqui é o produto final, o produto Sim. pronto, né? Até chegar aqui existe vários processos, né? Uhum. Ter esse entendimento que nós estamos falando da mãe terra, né? Nós estamos falando ela que os traz, né? Então a gente entender, desde o plantio, que na Bahia a gente trabalha com um plantio chamado cabruca. Cabruca é o sistema agroflorestal, desde que eles fomentam os leitos dos rios. Então isso é importante, com outras frutas frutivas, né? Nativas aqui regional do Brasil. E isso vai literalmente trazer, por exemplo, notas cítricas, notas florais para um cacau de origem desse, né? Hoje nós temos aproximadamente mais de 1.200 variedades do fruto. Nossa. É como um bom vinho. Uhum. Tem vários terroirs diferentes. Então, se você está pegando um cacau da Bahia, eu respondo muito essa pergunta em palestra. Qual é a diferença de um cacau da Bahia para um cacau do Pará? A gente já começa por IG. A gente está falando de um bioma Mata Atlântica, Sim. a gente já está falando do outro floresta amazônica. Um cacau é sistema agroflorestal, outro já é floresta amazônica, cacau selvagem. Uhum. Então, muda muito o sabor, desde de terroirs, cítrico e floral, principalmente. Mas aí, você tem esse entendimento dessa preocupação da fauna, da floresta, com isso, é importante até chegar aqui. A gente tem muita preocupação, Douglas, hoje, em trazer para o cliente muito mais que um produto final, e sim uma storytelling, desde o produtor seja valorizado. Como é que foi esse salto da matéria-prima, né, do cacau em si, para esses produtos mais refinados? Como é que foi essa transição aí? Legal. A gente está com essa barrinha de cacau aqui, ó. Mostrar aqui, pessoal. Pode. Gente, pena que você aí do outro lado não possa sentir o cheiro, mas deixa eu tentar mostrar aqui. Eu já peguei uma, já experimentei. Com um cafezinho, né? Uma delícia. Então, nós estamos com essa barrinha do cacau. A história começa basicamente aí. A gente vendia nas praias lá no sul da Bahia. Então, muitos brasileiros vão passar férias lá na Bahia. Então, já consumiu o nosso produto. Eu sempre brinco, a gente é o compositor da música, né? As pessoas já começam intérprete, né? Então, às vezes você chega no lugar, eu já compro o seu produto. Falei, pois é, eu sou o Léo, né? Então, a gente vendia esse porta em porta e eu tenho um orgulho de falar. Eu chego me arrepio todinho da minha essência de venda, de empreendedorismo, né? Então, a gente começou vendendo isso nas praias com a equipe da gente. E aí, naturalmente, que o nativo não valoriza o produto que é de lá. E a gente precisa pegar mercado. Então, se a gente estava vendendo para o público maior, que era do Cerrado, Brasília, Goiânia, Tocantins, aí a gente pensou já comercialmente, a gente precisa lá. Comecei a vir nessa minha ida
da Bahia para Brasília, vim para cá, onde a gente também começou com esse produto aqui, só que o produto ele é um derivado do cacau. Sim. Então, se tu está trabalhando derivado do cacau, se eu estou vendendo importa, nas empresas e tudo mais, e aí eu trago essa experiência, que é justamente isso, uma dica que eu dou para muitos empresários que vai iniciar é trabalhar com gastronomia, fazer a experiência sensorial. Isso porque, por mais que a gente fale a verbalização, mas ninguém te engana no teu paladar. Sim, sim. Né? Eu cheguei aqui falando para ti, para você. Experimenta para você sentir o paladar, as suas papilas degustativas do produto. E a gente tem uma alegria, cara, de receber o cliente para entender, né, qual a diferença de terroir, de sabor. E a gente começou com isso, importa, cara. E aí, quando o pessoal assim, poxa, você tá vendendo uma barrinha de cacau, que é uma rapadurinha de cacau. Ela é feita de cacau em pó. Você não tem cacau em pó? Se ela é feita de cacau em pó, você não tem cacau em pó? Aí já vem a veia empreendedora. Sim. Aí já começa a abrir o leque de opções de produto. Né? Aí, pô, cacau em pó. Cara, mas eu tava querendo saber de nibs de cacau. Olha como é rico o cacau doce. Uhum. Então, por exemplo, se nós pararmos para pensar em 2012, quase ninguém sabia o que era nibs de cacau. Esse processo começou com você em que ano? Em 2012 ou não? 2012 para 2013, já em Brasília, né? A gente começou na Bahia fomentando isso, 2012, 2013 a gente já começou a vir para Brasília, vim importa em porta, eu ia, vinha. Hoje eu já moro em Brasília, né? A gente já está, graças a Deus, com um planejamento de logística e tudo mais, né? Mas aí a gente está falando mais de 10 anos, né? A empresa, o CNPJ tem 8 anos, mas a gente já tinha um trabalho. Já tinha um trabalho, né? Fazendo esse trabalho em porta, que eu acho que é a base da gente, porque é ali que você aprende, é ali que você vende o seu produto e as pessoas estão enxergando, olhando no seu olho, a sua essência, a tua simplicidade, que eu nunca perdi. Eu sou esse aqui de sempre. Você vai me ver em qualquer lugar, seja no Brasil ou internacionalmente, vai ser esse Léo aqui, com muito orgulho, falando de um produto brasileiro, produto genuíno, e essa agricultura familiar, que é que sustenta hoje a base. 70% hoje dos produtos que chegam à mesa do nosso contribuinte, de você que está aí, é da agricultura familiar. Legal a gente fazer esse bate-papo para mostrar para as pessoas que o cacau é muito mais do que só uma fruta, né, só um fruto que é produzido, que dá origem para o chocolate. Muita gente tem a imagem do cacau, naquela novela Renascer, se eu não me engano, da Rede Globo, que mostrou aqui todo o processo da vassoura de bruxa, que são a doença que acometeu a produção do cacau, as lavouras, né? Então, assim, a gente imaginava que o cacau era só aquilo ali, mas não. É muito mais amplo, é muito mais rico do que só o que foi representado ali na novela, né? Ah, com certeza. Isso que é importante. Muito boa sua pergunta, muito oportuna. As pessoas pensam que o cacau, para começar, as pessoas falam assim, ele é doce? Não tem açúcar, que é o fruto, né? É o fruto. Então, por exemplo, a gente já começa, a gente até trouxe aqui para mostrar para os ouvintes, né? Que a gente tem variedade de fruto, tá vendo? Uhum. Esse aí é um mais poroso, esse aqui já é mais longo e esse aqui não é. São variedades de frutos. A gente tem um original, esse aqui que chegou através dos mares pra gente, é o Pará-Parazinho, mas hoje nós temos 1.200 variedades. Então, o que seriam essas variedades? Esse aqui não é resistente à vassoura de bruxa. Léo, esses são? Não. Porém, eles já são híbridos, são mais resistentes. Tá vendo que ele é mais poroso? Sim, sim. Não quer dizer que ele não pega, mas aí tem um trabalho de mais curadoria com esse sistema agroflorestal na Mata Atlântica. É um produto mais raro de se fazer, né? Porque a própria natureza traz pra gente esse produto, mas ele tem outras pragas, né? Então, o cacau em si, que é apresentado às vezes na novela, ontem mesmo eu estava conversando com uma senhora que ela era portuguesa, né? E ela me perguntou assim, ora pois, né? Tipo, ela tava lá que foi gravada uma novela chamada Cacau, no sul da Bahia, em Itacaré. Uhum. É bom trazer essa história aqui, né? Porque pessoas não conhecem. E o nome da novela era Cacau. Cacau, a personagem principal era Cacau. E foi gravado no sul da Bahia. E justamente a pergunta que você fez foi, ela falou assim, mas vai muito além hoje, por exemplo. Além do fruto, uma coisa que a gente pode trazer é a parte do néctar do cacau. O mel de cacau. Raríssimo o mel de cacau. Então, por exemplo, existe cerveja Hipocatarina, feita do mel de cacau, melaço, geleia, vinagre. Olha essa oportunidade de produtos que é extraído do mel, antes de chegar na matéria-prima do fruto, né? Então, eu costumo falar, o chocolate, a barra, o último estágio. Mas você tem massa de cacau, líquido, você tem nibs, você tem manteiga do cacau. É muita coisa envolvida até chegar nisso aqui, né? Então, por exemplo, eu também tenho a casca da semente do cacau.
Léo, e é engraçado a gente trazer também essa história aqui, porque uma estudante lá no sul da Bahia, ela, 14 anos, ela teve uma ideia. Era resíduo, imagina o tanto de resíduo que era, né? Então, o que acontece? Ela pegou casca da semente do cacau e ela começou a trabalhar com argamassa, deixou secar por 20 dias, levou para o fórum lá, da ciência e tudo mais, e ela percebeu, se trabalhar mais com tecnologia, pesquisa, que pode trazer, por exemplo, para fazer pista. Olha rodovias. Só. Caramba. Então, vai muito. Quer dizer, vai aproveitar tudo. Vai se aproveitar tudo, né? Então, isso é interessante. E, além disso, se faz o chá da casca do cacau, né? E aí você fala assim, você pode ter os benefícios do cacau, que é a teobromina, serotonina, concentração, foco. Então, é muito além. Então, é assim, eu costumo falar de cacau, e aí, para falar de cacau, a gente pode falar de outras frutas também, que são parentes, teóbro, que nem o próprio cupuaçu. Eu trouxe aqui para você provar também, Zuvi, né? Deixar um gostinho para eles aí. Sim, vão ficar curiosos. Porque não dá para falar de cacau sem falar de cupuaçu, né? Eles são primos, né? E eles também pegam a mesma doença. Isso é bem interessante. Eu não sabia. Então, é. Quando você começou nesse processo, vindo aqui para Brasília, como é que foi o convencimento das pessoas? Porque todo mundo, quando fala de cacau, já remete a chocolate. Então, como é que você falou assim, ó, vale a pena a gente trabalhar em outras frentes, vale a pena investir? Como é que foi esse processo de convencimento? Bem legal. Eu sempre costumo, porque na verdade é o seguinte, a nossa empresa é Léo Cacau, mas eu gosto de nadar contra a maré. Porque se você falar Léo Cacau, ninguém conhecia Léo Cacau. Eu sabia que eu ia entrar num segmento que já é muito forte da indústria. O que é que eu precisava? Eu precisava de produto que fale mais que a minha empresa. Então, eu vim com produto. Esse é meu diferencial. Então, talvez você já prove em algumas das lojas, milhares de lojas que já adquiriu o nosso cacau, a matéria-prima, ou nossos outros derivados do produto, para depois eu chegar com posicionamento. Por exemplo, hoje falar Léo Cacau fica mais, por exemplo, é 10 anos, cara. Né? Então, são 10 anos trabalhando. Então, e o novo assusta as pessoas. Sim. Né? Só que o novo é desafiador. E empreendedor gosta de quê? Desafio. Né? Então, primeiro você tem que montar uma estratégia de mercado, estudar toda aquela região e entender que esse produto, a gente tem um público certo para ele. Como qualquer outra dica que eu dou para quem está iniciando qualquer segmento. Você tem que estudar seu mercado, entende? Eu falo bastante isso quando vem alguém conversar. Estude seu mercado, não queira vender para qualquer um. Né? Porque existe uma cadeia produtiva, existe um valor agregado num produto desse. Sim. Né? E nós estamos falando de inúmeras cadeias produtivas em cima disso. Então, a gente estudou muito bem esse mercado aqui para apresentar o produto. Eu estava apresentando para você uma barrinha de cacau, uma rapadurinha de cacau. A rapadura eu já conheço. Você conhece a rapadura? De cacau, não. De cacau, não. Então, olha a minha estratégia lá. Por exemplo, assim, eu tenho um melaço de cacau. Aí chegou uma senhora, nossa, eu tomo melaço de já tomo melaço. Ela falou assim. Melaço. Aí eu falei assim, melaços de cacau? Ela falou, cacau? Você falou cacau? Ou seja, a gente já tem o produto. Esse foi uma estratégia bacana, porque o produto fala por si só. Aí a gente teve que trabalhar com curadoria, apresentação do produto, se regularizar com isso para aí sim se equipar à grande indústria. Você tem uma boa apresentação do produto, uma roupagem, né, bem transparente para o consumidor final, né? Mas o grande elo da Léo Cacau, que foi esse estágio que a gente deu, eu falei assim, caraca, eu tenho que entrar com produto. E aí é uma dica que eu dou sempre pro cara, você ainda não tem um blend de sua marca, então entra com produto. Qual é o seu produto? Trabalhe o produto, né? Por exemplo, quando eu abri minha primeira loja, foi no auge da pandemia. Os caras olharam para mim e falaram, você é louco. Você é louco na pandemia e tal. Louco. E um produto específico. Produto específico, ninguém te conhece, é louco. Só que o que acontece é o seguinte, eu já tinha uma storytelling, já tinha uma cadeia de clientes que bancavam o meu operacional. Sim. As pessoas não precisam saber disso. Né? Então, a gente já tinha isso, né? Então, quando eu abri, por quê? Eu abri na necessidade, porque ninguém esperava a pandemia, veio a pandemia, e aí, por exemplo, a gente fazia muitos eventos, levava o produto, e quando veio a pandemia, todo mundo ficou em casa. E o pessoal me disse, caralho, eu quero seu produto. Como é que eu acho? Ou seja, criou-se sim uma necessidade para a gente entregar, e aí a gente, opa, eu tenho que montar, tenho que se estruturar. Aí montamos, operacional, a primeira loja aqui na Vicente Pires, e a gente começou a participar. E também a Léo Cacau hoje, com produto, com isso, com essa especialização que a gente dá, com essa imensão, explicar para o cliente, né? Você comprando um chocolate, um derivado, vai muito mais além. A gente entende desde a educação, como provar isso aqui, a gente começa a participar de grandes eventos, como você falou aqui para a gente, embaixada, nós temos 130 embaixadas em Brasília. Então, a gente tem uma porta muito aberta com os órgãos públicos para reeducação. Pô, seria interessante você trazer aqui reeducação, trazer nosso produto, apresentar. Afinal, a gente está falando de sustentabilidade.
E até a apresentação é muito interessante, que você pode levar como um presente, né? Vou mostrar aqui mais ou menos aqui, ó, a apresentação. Ó, nós trouxemos aqui outras coisas. A gente vai trazer aqui justamente dois tipos de chocolate. Você vê, primeiro nós trabalhamos esse chocolate aqui, né? Isso é um chocolate, foi um dos primeiros chocolates que ele é chocolate de amora. Olha. Ou seja, e outro detalhe que a gente enfatiza muito é, por exemplo, baixa escala. Isso aqui não é uma grande escala. Então, por exemplo, quando chega 30, 40 unidades, já tem 20, 30 encomendados. Já encomendado. Esse aqui é um dos primeiros chocolates de amora, né? Então, queridinho para quem gosta de frutas vermelhas. Então, você vê que a gente trabalhou bem transparente, traz a regionalidade. Sim. E esse aqui, enfim, quer mais brasilidade que doce de leite feito no tacho. Nossa. Você que tem as raízes nordestinas. E lembra que eu te falei que a gente é premiado? Isso aqui são prêmios internacionalmente pelo conceito, pelo cacau. E principalmente, tá vendo? É um cacau que é a cacauicultura. Hoje, quem fomenta 90% dessa cacauicultura são mulheres pretas do sul da Bahia. Então, olha que como que é o empreendedorismo feminino já à frente da cacauicultura. Isso é importantíssimo, nós trazemos aqui. E a gente traz a regionalidade, a brasilidade também nas capas aqui dos chocolates. Ou seja, vocês ganharam, tá? Opa! Mas é muito legal. O que eu estava te falando, serve até como presente. Você chegar, presentear alguém com um chocolate desse nessa embalagem, a pessoa vai ler, vai ficar curiosa para entender de onde vem, né? Realmente tem valor agregado aqui, né? Até brinco, na verdade, né? Você não danifica a embalagem, você abre bem assim, porque aqui tem um modelo de como que é todo o processo, desde chegar o processo de fermentação, da torra e tudo mais, né? E aí você não danifica, são embalagem biodegradável, e as pessoas confundem muito lá na nossa loja. Vocês estão vendendo livro? Pois é muito legal, muito bacana. Então, e temos outros aqui também. Tem, a gente trouxe 2 chocolates. Aqui a gente trouxe, e você vai ter essa experiência, porque é um produto que a gente teve... Vou deixar, muito legal, vou deixar você pegar aí, que isso aí se chama drageado. A gente tem mais de 16 opções de drageado, né? Que ela é o cacau e produtos de origem. Esse drageado... Vou experimentar já. Claro, fica à vontade. Esse é um cacau amazônico e esse é feito com fruta amazônica, com cupuaçu, né? Vou mostrar aqui pro pessoal, bom? Porque nós trouxemos esse produto para apresentar para vocês. Porque esse produto nos levou para o maior evento de chocolate do mundo, Salão do Chocolate em Paris. Imagina a gente simples, da roça, participando com produtos, e a gente levou 40 quilos desse produtinho. Vendeu rápido, né? Porque ele é um cacau amazônico. Nós estamos bem, a COP vem aí, nós estamos falando da Amazonas e tudo mais. É um produto amazônico, com cacau amazônico. E a gente tem mais uma coisa nele que a gente chama notas. Tem uma nota mais amazônica, que é a Cumaru, a baunilha da Amazônia. Ou seja, totalmente brasileiro, né? Então foi um produto que a gente foi também para o salão, onde a gente teve uma experiência indescritível, com uma empresa pequena que leva adiante esse trabalho, que é um dos nossos carro-chefe, além do chocolate, é os produtos de origem. A gente trouxe, e a gente também tem o carro-chefe, o campeão de venda, junto com a rapadorinha, que você hoje está se fartando aí. Não, é legal que assim, é uma explosão de sabores na boca. Não dá para falar de cacau sem trazer. Esse aí é o verdadeiro cupuaçu in natura. Pode ir. Cupuaçu eu conheço, mas a gente conhece branquinho, né? Já processado, mas é diferente, né? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, puxar tudo aqui. Uma barrinha. Ele é em lasca, ele é in natura, sem corante, sem conservante, tá? Uma pontinha aqui. Eu tenho origens, família lá em Roraima também, lá no norte. Então já experimentei o verdadeiro, vamos lá. A gente tem muito... Maravilhoso. Isso é um produto campeão de vendas, porque é um produto que a gente já entra no nosso atacado, né? Então a gente abastece muito. Por isso que eu falei no início da nossa conversa, talvez a gente é o compositor da música. Você já consome o nosso produto em lojas e tudo mais, né? Com uma barrinha de cacau, entre outros. Mas isso é um produto que se vende mais para lojas de atacado e é muito querido, né? Cupuaçu... 90% das pessoas gostam de cupuaçu. É maravilhoso. Você dá para fazer N coisas. Temos o licor dele, por exemplo, geleia, enfim, trufa. Dá para fazer muita coisa com cupuaçu. Uma sensação, ó. Remete realmente. Estou voltando às origens da família também. E temos aqui essa sacola também, maior também, que é o... Essa sacola que a gente trouxe para mostrar aqui, como que é a nossa sacola biodegradável, enfim, essas coisas. A gente também tem algumas ações, por exemplo, o cliente que consome nosso produto, que devolve a nossa sacola, ele pode trocar por chocolate, né? Então, o meio ambiente agradece e todo mundo fica feliz. Então, esse que vos fala tá aqui, a gente
fez questão de botar aqui a nossa carinha aqui para remeter a nossa história aí, uma história de simplicidade e humildade, mas que a gente sempre trabalha com a terra, que eu sempre falo, não existe uma terra ruim. A gente tem que respeitá-la, manejá-la e saber tirar o melhor dela. Sim. Quando você apresenta esses produtos, quando você volta lá para a Bahia e o pessoal que trabalha, tal, você mostrou essa ideia pronta, qual é a sensação deles? Eles dizem, nossa, o nosso trabalho está aqui também, né? Primeiro é a felicidade. Eu costumo falar assim, não tem dinheiro que pague isso. Por exemplo, assim, a gente tem uma linha de outros produtos, como coco, cupuaçu, por exemplo. Quando a gente começou, era totalmente caseiro. A gente já está com uma fábrica. Então, por exemplo, assim, como estava com a fábrica, para se mandar esse produto da Bahia para cá, a gente mandava, alugava ônibus, a gente já conseguiu um transporte para levar o produto. Você vê a evolução. Então, se a gente está crescendo aqui, fomentando eles, mas a base também vem crescendo junto com a gente. Por exemplo, a gente buscar melhorias, buscar pesquisa, estudar mais, cada vez mais, se profissionalizar lá com o segmento da produção, isso para a gente é importante. Mas quando você olha no olhinho deles, a felicidade do chocolate dele está na capital federal, sabendo que o consumidor final o valoriza, isso não tem preço que pague, é uma gratidão. Por exemplo, quando o produto dele está com a gente na Europa, o produto dele está em Tocantins, o produto dele está sendo transmitido aqui para outras pessoas, chegando nas casas aqui. Então, é muito feliz, né? E eu faço questão de visitá-lo. Tanto que quando eu vou para a Bahia, eu até falo para minha esposa assim, a gente nem fala muito que vai para a Bahia, porque é tanta gente para visitá-lo. Hoje nós temos 80 parceiros, cara. Nossa. Imagina, 80 parceiros para administrar tudo isso aí de gestão, falando de gestão, de tempo, de logística e tudo mais, a de orientação é muita coisa, né? Então, você vê que a gente... O cara falou assim, que hora você dorme? Eu falei, gente, a gente tem hora para dormir, empreendedor é... Mas não chega a ser uma cooperativa lá não, né? Não, a gente trabalha com cada pequeno produtor, cada um sempre tem... Porque assim, quando você viaja para a Bahia, para o sul, porque o sul da Bahia ela é dividido em costa do cacau, né? Então, quando você viaja para o Pará, todo mundo tem uma rocinha de cacau. Todo mundo tem uma rocinha de cacau. Então, com essas pesquisas, se profissionalizam, eles começaram, em vez de pegar o cacau bruto e vender, que é preço de banana, por que não fazer a sua marca ou fazer um cacau fino, que assim, vai ter um valor agregado maior? Claro, que existe um imediatismo, né? Que é essa galera que quer coisa rápida. Então, é o que vende para a indústria, um cacau commodity. Então, a gente, para chegar nesse ponto aqui, é uma duração de 5 a 20 dias, existe um custo maior. Então, por isso que isso é um valor agregado é muito maior do que um valor comercial, de glândula supermercado, por exemplo, né? Então, quando a gente viaja para esses pontos, que a gente faz questão de ver a melhoria e levar esse resultado para eles, eles ficam muito gratos e principalmente a gente menciona, você vê, pode ser em qualquer lugar que você vai ver minhas entrevistas, em rádio, TV, qualquer lugar, eu vou estar falando deles. Porque a gente está junto num propósito infinito de levar uma sustentabilidade e uma alimentação saudável, e principalmente uma reeducação alimentar. É porque a gente cresceu comendo algo que era açúcar, açúcar e açúcar. A gente vai entender que, na verdade, quando você prova o meu cacau... Fala, é diferente. Realmente é diferente. E dá uma sensação de pertencimento para eles, né? Como é que foi esse processo inicial lá? Falei assim, para trabalhar com os produtores, vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo para beneficiar esse produto aqui, que vai ter é uma mudança de cultura, de mentalidade. Como é que foi esse processo? Isso é o processo mais duradouro, né? Mais duradouro, porque você tem que sentar com eles e falar assim, olha, seu chocolate, ele tem um custo de R$8, a gente vai vender seu chocolate de 15. Mas se nós trabalharmos na embalagem, a gente consegue ter posicionamento de marca, que é muito mais interessante. Então, você tem que ver, você quer vender para o B2C ou para o B2B? Né? Então, aí você vai entender quem realmente está preparado e quem realmente quer absorver essa curadoria, entendeu? Por exemplo, não, beleza, e entender que isso aqui não é custo, é investimento. Sim, sim. Entendeu? Por exemplo, vamos trabalhar aqui, vamos melhorar aqui, e a gente consegue ter um posicionamento, porque no preço final, a gente tem o seu posicionamento de marca final do seu produto. E aí você precisa de acreditar no seu projeto, né? Eu costumo falar assim, você precisa de acreditar no meu projeto. Por exemplo, essa barrinha, você vai vender. Eu falei para minha esposa, eu preciso que uma pessoa acredite. Porque se o Douglas acreditar, eu já tenho uma referência. Olha, o Douglas de tal lugar compra. Então, né?
Então, já é uma... então, eu precisava de um acreditou no meu projeto. Mas imagina só, você chegar a isso, em meados daquela região que ninguém se falava de cacau fino e tudo mais, é acreditar na visão, ser visionário mesmo, falar assim, cara, eu vou acreditar nesse garotinho aqui e tudo mais, né? Será? O que ele tá falando? Será que vai dar resultado mesmo? Não, sem loja, sem ponto fixo, entendeu? Sem CNPJ, sem nada, vou acreditar não. E aí a gente acreditou na Fazenda Irerê, acreditou no nosso conceito, a gente trouxe o Irerê e a gente começou a fomentar isso. E através da Irerê começou a abrir os leques. Opa, você trabalha com a Irerê. A Irerê faz 300 anos, já tem uma referência. O Léo tá em Brasília, já é uma referência, uma praça, né? Pra você ter uma noção, Brasília hoje, por renda per capita, é a melhor praça, né? Onde se valoriza muito isso. Sim. Não só chocolate, mas se a gente parar para pensar de um chocolate, de um modo... chocolate de origem, fino e tudo mais, ele harmoniza com bom café, com bom queijo, né? Com bom vinho. Então, praticamente, essas cadeias se falam, entendeu? Então, a gente foi um trabalho mais duradouro em colocar e trazer para eles que uma coisa é custo, outra coisa é investimento. Sim. E aí a gente vê depois de 10 anos, longos 10 anos, pandemia. Acho que a diversidade vem, aí vem inflação, vem isso, vem aquilo. Mas a gente, quando você tem um propósito e quando você tem parcerias que são saudáveis, parceria saudável não é aquela que a gente foca no dinheiro. E se a gente foca no ser humano e no propósito que a gente traz, que é o conceito de sustentabilidade com isso, cara, é natural o resultado. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. O consumidor com produto de qualidade, o produtor com valor agregado e o meio ambiente também, né? E a população também. População. Então, por isso que a gente sempre fala, que a gente fala assim, você tem delivery? Temos um sistema de delivery muito bom. Mas o Douglas me visitar, viver essa experiência comigo... Tirar as dúvidas, provar, conhecer. Cara, aí você fala assim, o cara não vende um chocolate. Ele é muito mais que um chocolate, entendeu? E aí, por exemplo, assim, você conhece assim, caraca, tem muitas pessoas que, através da nossa história, falou assim, caraca, eu nunca tinha visto falar de agroflorestal, a SAFs, nunca tinha visto falar de cabruca, cara, aí começa a pesquisar, começa a entender, ou seja, é uma formiguinha, a gente vai plantando. Faz parte da cultura do brasileiro, né? De nós brasileiros, né? Sim. Que legal. Bom, você veio da Bahia, mas quando você decidiu estabelecer o ponto aqui em Brasília, como é que foi? Falei assim, não, agora é o seguinte, a gente precisa estabelecer a nossa base em algum lugar e vai ser em Brasília. Por que Brasília? Brasília, a parte comercial, ficava muito mais viável para a gente, né? Por exemplo, como a gente recebia muito pessoal do Cerrado, lá na Bahia, né? O pessoal viaja muito do Cerrado, Goiânia, Brasília, Tocantins, viaja muito. Então, Brasília está mais próximo para a gente. A praça, comercialmente falando, é uma praça muito bacana. O pessoal, consumidor final, eles entendem o conceito, né? Porque nosso cliente, ele entende muito, é um cliente muito informado, muito pesquisado, viaja muito, ele valoriza muito isso, ele não busca preço com isso. É outro conceito, essa experiência que ele busca, essa exclusividade. Então, a gente mapeou, aí a gente já entra na parte comercial, a gente mapeou, que isso é interessante o empresário hoje entender qual é o seu foco, o seu cliente principal, e a gente mapear, né, seja o seu bairro, sua cidade, a estratégia de marketing que você tem, e a gente é independente. Eu costumo falar, tudo que a gente tem hoje é independente, foi eu que estou à frente, eu não tenho sócio, entendeu? Aí vem muito forte com minha esposa, que sempre me apoiou, e a gente, entendeu? Aí a gente veio para Brasília e mas a gente não pode ir polo ainda, né? Então eu tive que vir para uma cidade com custo menor de operacional, que foi a gente escolher o Vicente Pires. Só que a gente, como já abriu na Vicente Pires, no auge da pandemia, a gente também falou assim, a gente começa a trabalhar na internet. Então, a gente está na Vicente Pires, mas o cara que está lá no Alto Plano Leste, ele pode consumir nosso produto. Sim. Entendeu? Através de fazer um trabalho bacana. Agora, é um produto, Douglas, que, por exemplo, eu sempre costumo falar, o meu melhor cliente é aquele cliente que vem pela indicação. Sim. Né? Entendeu? Eu sempre falo isso. É a melhor propaganda. É a melhor propaganda, porque você provou, você já vem com a credibilidade, você já indicou, seja o serviço ou a prestação, hoje a indicação fala muito. E eu valorizo muito a pessoa, o cliente. E eu sempre falo para alguns empresários, amigos, falo assim, você não tem cliente. O cara fala, como assim? Você tem ser humano. O cliente, qualquer promoçãozinha, ele te abandona. E quando você tem pessoas que valorizam seu conceito, um empresário que tem uma cadeia produtiva ou que tem uma cartilha de clientes de 10 a 20 comprando por mês ou por semana, você tem seu operacional lá.
Lógico que você tem que trabalhar vendas avulsas, outros tipos de vendas, de abordagens, que é interessante também. Mas a base de uma empresa sólida é você entender, sair de vender uma barrinha dessa para vender 300 potes, de sair vendendo 5 kg de cupuaçu para vender 2.000 kg de cupuaçu. Então, existe um trabalho a ser feito, né? Então, que a gente vem fomentando e trabalhando aí. Você falou da internet. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Léo Cacau, qual o Instagram, nas redes sociais? A gente tá aqui, ó. Vamos divulgar tudo. Vamos aí. divulgar aqui, provar aqui, ó. A gente tem o nosso contato aqui, 619-9245-9642, 619-9245-9642, e tem o Léo Cacau Produtos de Origem. Lá você conhece toda a nossa história, a gente posta para onde que a gente tá, as nossas opções de eventos, onde você pode também estar participando, ações, né? A gente, inclusive, a gente vai ter uma ação bacana também, que a gente vai soltar lá. Então, todos os nossos informativos estão no nosso Instagram, que é justamente o polo onde as pessoas conhecem a gente lá, a nossa história. Vai aparecer aqui, tá aparecendo aí, ó, Léo, vamos repetir aqui, ó, @Léo Cacau de Origem, tá aparecendo. Aproveita, segue a gente também aí no Instagram, @Mais Brasília Oficial, e também no nosso canal no YouTube. Você vai conferir essa entrevista e outras também, vale muito a pena, conteúdo de qualidade. E você começou, aqui em Brasília são 2 lojas, né? 2 pontos, em Vicente Pires e também no Casa Parque. A nossa chegada no Casa Parque é uma história extraordinária, né? Porque a gente sai da Vicente Pires, de algo pequeno, algo comercial, loja de rua, onde você enfrenta todos os problemas, né? Como todo mundo sabe. Mas por quê? O produto, ele te abre portas. Sim. Né? E eu tive a oportunidade de participar de um evento no Shopping Casa Parque. E aí eu fui no evento e, assim, eu tenho metas e foco em tudo que eu vou 100%, me dou 100%. E, consequentemente, a gente foi grande sucesso nesse evento. Nossa sacolinha saiu andando e chegou na mão de quem precisava chegar. Né? Não, e chama muita atenção, é muito bacana. Aí a Carol, que é a diretora lá do shopping, do marketing, a gente não conhecia, ela também não se apresentou, comprou, levou aí para a família Valência, e no outro dia, na segunda-feira, isso era um sábado e domingo, na segunda-feira, 9 horas, até lembro, a gente recebeu uma ligação dos Valências e falou assim, a gente queria conhecer um pouco o conceito de vocês e sua história. Beleza. Legal. 10 horas, eu falei, ótimo, tá, falou assim, aí chegou lá, aí eu liguei pra mim aqui e falou assim, separa isso e aquilo. Tá, separa. Cheguei lá, ele falou assim, cadê seus documentos? Eu falei, tá tudo aqui. Aí peguei o produto, falei assim, ó, meus documentos é o produto. Aí ele falou assim, não, então era isso que eu precisava. Entendeu? Nossa, aí, foi paixão, amor à primeira vista. Porque eles são muito visionários, né? Né? E é um shopping que valoriza muito isso, né? Desde a arte, design, valoriza muito o empreendedorismo, sim, né? Então a gente tem outras histórias de grandes empreendedores também que estão lá no shopping. E pra gente estar lá no shopping hoje é uma vitrine absurda, né? Porque a gente tem um delivery na Vicente Pires, mas às vezes tem a taxa, tem isso, daqui, acolá. E aí pro pessoal mais próximo aqui do plano, é muito mais prático ir lá no shopping, enfim, entendeu? Então a gente está 2 anos e meio lá no shopping já lá, e fazendo um trabalho, e se destacando. E uma das coisas que a gente, quando nós chegou, a gente tinha um objetivo no shopping. Antigamente, quando nós entramos lá, falava, a gente está no Casa Parque e tudo mais. Então, beleza, tal. Hoje, e a gente falou assim, sentei com minha esposa, com minha equipe, falou assim, a gente tem que trabalhar a nossa marca. E aí é interessante hoje, de 50% a 70% das pessoas falam assim, caraca, eu vim no shopping só por causa da Léo Cacau. Olha. Depois eu vou visitar o shopping. Passear nas outras coisas. Vou passear e tudo mais. Mas antigamente, aí o pessoal ia no shopping para conhecer a Léo Cacau. Hoje a gente fica grato, fala assim, não, eu vim aqui no shopping só por causa da Léo Cacau. Eu saí de casa, botei gasolina, paguei estacionamento, vim aqui pelo conceito, ir para adquirir meus chocolates e entender tudo isso aqui. Então, é muito mais que gratificante, cara, isso. É muito mais além. É como eu te falei aqui em off, né? A gente conversando aqui, a gente falar de cacau é muita história, né? São 300 anos que chega na Bahia, né? De história de cacau, de luta, de terra, de sustentabilidade, de bioeconomia, muita coisa para. Não, é interessante nesse nosso bate-papo, justamente para quem é empreendedor, sonha em empreender alguma coisa, uma coisa que você falou muito interessante, a diferença entre preço e valor. Então, quem quer empreender fica preocupado, poxa, mas eu tenho tanta concorrência aí, produtos mais baratos que conseguem entregar em maior escala, mas não, o meu produto é diferenciado, então eu não posso nivelar
o preço. Então, existe um valor agregado nisso aí, né? Isso é primordial. Você vai abrir qualquer tipo de, principalmente gastronomia, que a gente está falando aqui do segmento, seja confeitaria e tudo mais, você entender o seu produto, conhecer, ser especialista nisso, dominar ele e entender, por exemplo, o seu público. Entender qual é o seu público, nichar o seu público e é o seguinte, valorizar o produto com isso. Agora, o que é que eu vejo aí nas minhas andanças? É que as pessoas querem vender para todo mundo e quando você quer vender para todo mundo, você não vende para ninguém e aí você acaba entrando naquela roda viva do comércio que é preço. É preço, aí vai caindo qualidade. Vai caindo qualidade, porque você não consegue ter produto com alta qualidade com preço abaixo. Isso é nítido, você não consegue. Você oferece uma experiência, um produto, tem seu valor agregado, seja um bom chocolate, seja um bom vinho, seja um bom queijo, um bom café, um bom azeite, enfim, vai ter seu valor agregado, diferenciado e o cliente entende o conceito. Para isso você tem que ter boas equipes, preparados, especialistas para apresentar isso. Não é apenas, você tem que... As pessoas, eu vejo rodando isso, por exemplo, estive agora no sul do Pará, vai ter a COP agora, por exemplo, e foi onde eu fui convidado para participar do Fórum do Cacau e do Açaí, que são duas cadeias também, e uma das pautas que eu falei assim, a gente está aqui no Pará, na COP, o maior evento climático, essas coisas, e eu não estou vendo, no maior aqui nas docas, no maior lugar das docas, eu não estou vendo produtores local aqui. Sim. Porque eles não estão preparados. Mas se eles não estão preparados, faltou a curadoria. Então, por exemplo, olha aqui, a gente está falando Pará é outro país, né? Então, milhares. Hoje é o maior produtor. Hoje não, sempre foi o maior produtor de cacau do Brasil. A Bahia tem a fama, né? Aí você pega a fama da Bahia, Jorge Amado. Então, o maior produtor de cacau é o Pará. Só que ele vendia, pegava as amêndoas e vendia. A Bahia desenvolveu as barras, né? Então, aprimorou. Quando se fala, por exemplo, esse é o diferencial, o cacau da Bahia. A origem vende muito. É uma dica, a origem vende muito. Você vai comprar meu cacau em pó. Qual é o seu diferencial? Origem. Né? Você tem que falar assim, cara, eu vou trabalhar. Por que eu vou trabalhar com o seu cacau? Né? Porque eu vou investir mais alto no seu cacau? Porque eu tenho um preço maior. Então, porque isso aqui é a origem. Não tem mistura, não é 100%. Tem um valor agregado. Quando você compra comercialmente, você não tem nada para falar para o cliente, você vai falar a marca. Ou seja, você está vendendo uma marca que nem o conhece, desvaloriza você. E muitas vezes tem tudo, menos cacau. Porque tem produto aí que produtos são vendidos, que dizem que são chocolate e tudo mais, mas não tem cacau. Mas é uma dica. Tem alguns produtos, né? Uma dica que eu dou aqui pro nosso ouvinte, que é justamente isso. Você pode ser, tá em Brasília, tá no norte do país, ou tá em Londres. Uma dica leia rótulo. Sim. Cacau, manteiga de cacau e açúcar. Essa ordem, cacau, manteiga de cacau e açúcar. Porque eu acabei de receber amigos que chegaram da Flórida, trouxe um chocolate. Acabo ganhando, falei, analisa aí pra mim e tal. Olhou o rótulo. 7º lugar tava o quê? Massa de cacau. Em 7º lugar. Lá no finalzinho, lá. Sabe o que tinha? Qual era o primeiro? Emulsificante, corante, conservantes. Porque esse é o grande diferencial de um cacau tritubá que a gente está falando, de um bitubá de origem, é justamente o processo de fermentação, duradouro, né? Por exemplo, diferente da indústria. A indústria, ela traz para você, ela compra um cacau commodity corrige com os corantes, com conservantes. Aí a gente já sabe o que dá, né? Léo, o produto vem da Bahia já assim, bonitinho, ou ele é produzido aqui, como é que posso dizer? Embalado. Né? Não, justamente, a gente teve essa estratégia aí. Brasília já é ponto de venda. E é uma pergunta que as pessoas fazem, assim, é produzido aqui? Não. Sim. Então já sai do produtor, tudo prontinho, com o logo dele, tudo certinho. Aqui é vitrine. Vitrine já para o consumidor final. Então já sai do produtor, seja da Bahia, do Pará, da Amazonas, já sai bonitinho aqui, a gente vitrine. Certo? Então a gente não manipula nada aqui. Desde o Cupuaçu produz lá, manda para cá, já chega, já entrega para você. Certo. Ele tem vários selos aqui, várias premiações. Ele é exportado também? Tem algumas das nossas parcerias, sim. Tem algumas já se adaptam, porque não é fácil exportar, né? Porque para você exportar, você tem que primeira vez se você vai ter estrutura para exportar. Então nós estamos falando de pequenos produtores. Alguns já exportam, sim, principalmente a matéria-prima. Sim. Porque hoje, por exemplo, como eu estive na França, então a grande preocupação hoje, a grande procura não é nem as barras de chocolate, é as amêndoas do cacau. Porque a gente está na crise do cacau, os maiores produtores Costa do Marfim e Nigéria, então, por exemplo, a Europa não produz cacau, o cacau vem todo da África, então não tem cacau na África, a procura já vem aqui para os nossos vizinhos, que está na quinta opção, que é o Equador, um cacau maravilhoso, inclusive esse chapéu aqui,
ganhei dos meus irmãos lá no salão, me presentearam com o verdadeiro Panamá, que eu descobri que o verdadeiro Panamá é feito no Equador e vai para o Panamá. Vai para o Panamá, né? É isso mesmo. E aí a grande procura hoje, seja asiático, tudo, é as amêndoas de cacau, né? As amêndoas, a massa do cacau líquido, mas já tem algumas parcerias nossas que já estão exportando, sim, principalmente para Londres e tudo mais. E afetou muito agora, né? Você tem duas lojas aqui, 2 pontos em Brasília. Você pensa em expandir para mais lugares ou não? Vamos trabalhar nessa quantidade para manter a qualidade, ou o que você pensa para o futuro? Isso é uma pergunta muito boa, porque assim, para você crescer, você tem que crescer com planejamento, sim, né? Então, por exemplo, assim, as pessoas vão, por que você não já abre ali? Por que não faz isso assim, assado? E planejamento há tempo e recurso para isso. Porque para você abrir para ser número, sim, não adianta, você tem que abrir para ter resultado com isso, né? Desde equipe personalizada, treinada, entendendo o conceito, né? E principalmente o ponto, né? A gente tem um produto para o consumidor final. Então, a gente tem que analisar muito ponto. Hoje, a gente tem, sim, em duplicar. A gente fez no shopping um quiosque modelo. A gente não quer abrir franquia, mas a gente tem noção, sim. A gente quer duplicar esse, estudando. Eu estive em São Paulo agora, em alguns shoppings, fui convidado para participar, para analisar. É tudo pesquisa, tudo início de namoro, essas coisas assim. Já andei em outros shoppings aqui, mas nada ainda concreto, né? Nada... muito abstrato ainda para se falar, mas assim sempre tem, sim, expectativa, muito com o pé no chão, sim, com muito planejamento, né? Porque a gente ainda é uma empresa pequena. São 10 anos, mas uma empresa familiar pequena, mas com muito planejamento, com a solidez muito grande e com um produto que abre portas e traz uma alimentação saudável para a gente, para o consumidor. E eu costumo falar, Douglas, que é o seguinte, remeter a infância, cara, isso não tem preço. A afetividade não tem preço, né? Então, quando você traz uma barrinha que remete, você viaja, caraca, provei minha avó, né? Por exemplo, a gente tem um chocolate de abóbora, cara, doce de abóbora que a avó fazia. Nossa. Pé de moleque, a gente tem chocolate de queijo gorgonzola, que foi o campeão de vendas agora no festival. Então, a gente hoje tem a melhor e maior variedade de chocolates. Uma coisa que eu posso trazer aqui também para os seus ouvintes é que a gente se tornou referência para um público que... Antes de a gente falar do público, mais uma vez a gente enfatizar para quem quer abrir alguma coisa. Eu trago essa narrativa. Antes que você vá abrir alguma coisa, você pense num público que está crescendo cada vez mais, que são os intolerantes. Sim, Se você não pensar hoje no intolerante, nos APLVs, os orgânicos, os celíacos, você perde uma fatia. Que cada vez mais é o público que mais cresce. E a Léo Cacau, com esse conceito aqui, por não ir corante, conservante, glúten, lactose, a gente acaba se tornando referência, porque é difícil você encontrar. O celíaco é muito difícil de encontrar um produto que, né? Então você tem que ir lá ler, né? Essas coisas todas. Então, quando você tem essa referência, quando você tem essa indicação, então a gente acaba se tornando referência para algumas clínicas aí em Brasília também, onde já pega o nosso produto para receber os clientes, enfim. Então a gente está fazendo um trabalhinho de casa bem feito. E é legal a gente conversar, porque a gente vê essa tua preocupação não só com quantidade, mas sim levar qualidade e agregar valor também para as famílias que estão produzindo lá, né? É muito interessante. Você falou da sua família, da sua esposa. Como é que foi o apoio da tua família? Quando você falou assim, eu quero trabalhar com isso, mas de uma forma diferente. É bem engraçado, porque eu sou o baiano da história e minha esposa é gaúcha, né? Olha! E aí a gente não se conversou nada a ver com empreendedorismo, né? A nossa história começou porque eu também sou músico. E aí ela também é música, então legal. Ela é musicista. Então a gente se conheceu através da música, né? Através da nossa igreja. Então o que acontece é o seguinte, a gente veio através da música com isso, e depois começou o namoro, e eu já era comerciante com isso, então ela não é empreendedora, mas ela tem todo esse entendimento, porque tem esse diferencial. O empreendedor, ele é muito focado. As pessoas costumam assim, ser teimoso, não, você é persistente. Sim, é diferente. É diferente, porque você tem que ser visionário do que você tem que ter um planejamento e enxergar antes das coisas acontecer. Então, ela tem um mega apoio, a gente tem um filhinho de 5 anos, o Levi. Legal. E, cara, Deus vai abençoando, vai prosperando a nossa família, quando você tem uma base boa com a família, e a gente trabalhando com os colaboradores também, que entendem o conceito, isso é muito importante, e que também você valorize os colaboradores e valorize também o ser humano, isso é mais importante, enxergar o ser humano e não em números.
Isso é muito importante, porque resultado é consequência do trabalho que você vai trazer. Então, é muito do tato, como você lidar, né? É muito de você ouvir e não de cobrar. É muito de você liderar e não de liderar e orientar, e não de cobrar resultado. Em vez de você cobrar resultado, você juntar junto com ele. Eu sempre costumo, eu sou um líder de ação. Uhum. Vamos fazer um líder de ação, né? Para falar assim, mas eu vejo, falar assim, cara, você tem que ter qualidade de vida. A gente tem qualidade de vida, a gente tem o nosso posicionamento, mas o grande segredo do empreendedor é você estar à frente e você ser referência. Se imagina só, se as pessoas não têm você como referência, o seu projeto não anda, né? Imagina qualquer coisa essas pessoas. Então a gente galga certinho, desde a referência dos colaboradores aos produtores, porque acreditaram no conceito, e aí você chega hoje no Pará, na Bahia, ou na Amazonas, fala quem é Léo, e a gente fica feliz com isso, porque é aclamado com isso. Porque, cara, imagina, nós estamos falando de ribeirinhos, cara. Eu tenho chocolate do Xingu. Imagina, da Transamazônica ali. Uhum. Cara, é surreal de sabor a gente falar, entrar na floresta, ver aquele barulho da floresta, falar o potencial que nós temos aqui em mão trazendo isso. Então, quando eu recebo um cliente lá, eu vejo o mesmo brilho que você está olhando o olho assim para mim, é justamente isso que a gente traz para o cliente hoje. Então, em nenhum momento a gente está falando de valor, de sim, nada. sim. É outro conceito, esse conceito diferencial que a gente traz, e é uma dica que eu dou para quem quer investir, né? Invista com propósito. Esse é o grande segredo. Passou grandes nomes aqui, eu acompanho vocês aqui, grandes nomes que eu admiro como empresário também, e a gente tem que admirar pessoas que fazem um trabalho bem feito e que tem um propósito perante a cidade aí. Não, e você tocou nesse ponto interessante que todas as pessoas com quem eu já conversei, com o empreendedor, falam justamente disso, da importância do colaborador. Você faz algum treinamento especial para quem vai trabalhar contigo? Você mostra a importância desse produto aqui, que ele não é só uma embalagem bonita com chocolate dentro, não. Ele tem um trabalho de uma pessoa lá na fazendinha, naquela produção ali do dia a dia que colheu, que cada fruto faz a diferença no montante. Essa pessoa entende? Eu costumo falar assim, o cara me fez essa pergunta, você contrata já ele pronto ou você lapida? Eu dou a oportunidade para lapidar, uhum. né? Porque o que acontece é o seguinte, não que a gente não abra para quem está pronto, mas que entenda o conceito. Porque o que acontece é o seguinte, eu não trabalho com vendedores, eu trabalho com especialistas, existe uma grande diferença. Sim. Né? A gente é cliente, você é cliente, eu sou cliente também. Como que você gostaria de ser atendido? Você está apresentando algo exclusividade. Sim. Algo que traz uma experiência para o cliente, uma necessidade para o cliente. Nós estamos falando de alérgico, intolerante, estamos falando de alimentação saudável. E claro que para você se tornar especialista, você tem que ter um treinamento específico para isso. E é engraçado que as pessoas falam assim, caraca, vê minha equipe falando, vê meu gerente falando, né? E fala assim, caraca, você está falando igual ao celular, essas coisas. Porque transmite a minha essência. Né, transmite a essência do conceito Léo Cacau, né? Então, fala assim, você contratou algum profissional? Eu falei, não, é eu mesmo, é a minha essência, eu comecei assim assado, entendeu? E aí, por exemplo, eles vão vender essa barrinha, eles contam a minha história, se eu Léo fazia evento, era importa, porque, cara, que legal, é isso mesmo, entendeu? Então, tem que entender, especificamente falando, entender o que é um bom chocolate, as premiações, os terroirs, as variedades de frutos, ser específico, mas também ser orgânico, não ser uma coisa robotizada, que é o que a gente vê na indústria, entendeu? Então, eu não trago isso para o meu conceito. Eu trabalho muito com o ser humano, e entendo extrair o melhor de cada um. Cada um tem sua arte, a gente tem que descobrir a necessidade de cada um, a habilidade de cada um. Não adianta você cobrar um certo ser humano, certa pessoa, certa mulher, naquela habilidade, se você não tem a ciência, que ele não vai ter a desenvolver aquilo. Então, cabe a você, como líder, descobrir essa habilidade nele e lapidar, trabalhar bem feito isso aí, para você ter um resultado. E, claro, um colaborador motivado, ele tem tudo a defender do seu conceito e, consequentemente, chega num resultado que a gente é natural. Quando se trabalha uma base bem feita, né? Quando se constrói, que nem no Nordeste a gente fala. Uhum. Né? Meu bisavô falava assim, meu filho, você constrói uma base bem feita. Uhum. Tá vendo aquele telhado, naqueles casarões? Você constrói uma base bem feita. Porque se você com uma base bem feita, ela pode cair várias vezes, mas você volta novamente, a base está, e você sabe, você já aprendeu. Né? Então, eu costumo falar assim, já está pronto o projeto, está aqui para você, o projeto está pronto, agora é só lapidar e trabalhar com harmonia, com sintonia, com conexão, que é o Cacau
nos permite essa conexão que só ele tem. Léo, você come chocolate no dia a dia? Demais, demais, demais. E é uma pergunta também faz bastante para mim, porque qual tipo de chocolate você indica, essas coisas todas, né? Por exemplo, assim, com cafezinho você pode comer essa barrinha que a gente trouxe aqui. Eu tenho um chocolate de cardamomo. Cardamomo é bem interessante, bem judeu, bem hebraico, né? Você dá para comer com o próprio ele com café. Mas, por exemplo, tem chocolate de tangerina, a casquinha da tangerina, que é um sabor bem britânico. Bem britânico, você pode pegar com chá. Aquele frescor, né? Eu tenho chocolate que harmoniza com chandon, com champanhe. Então, por exemplo, chocolate se come toda hora. Só que, assim, quando você aprende a comer chocolate, que é justamente essa reeducação que a gente fala, é não morder e sim sentir as notas, você vai entender os momentos corretos. Por exemplo, uma coisa é você se alimentar do chocolate, comer o chocolate, outra coisa é você degustar do chocolate. Então, hoje eu degusto muito chocolate. É diferente, por exemplo, hoje eu me conecto com ele, chocolate. Pô, eu tô no carro, vou comer um chocolate ali, vai trazer mais uma ação, uma teobromina, serotonina, a gente pode pegar uns 70. Isso significa que eu não posso comer um mais doce quando eu quiser, entende? Ou então depende da intolerância de cada um, mas você pode comer chocolate qualquer hora do dia e da noite, que é super tranquilo. Com tranquilidade, né? Controlando toda a sua necessidade. Mas eu indico, a gente tem uma variedade muito grande de chocolate e principalmente derivado, que é o que as pessoas precisam ainda conhecer. O potencial do fruto, né? Do mel de cacau, da geleia, dos extratos que o cacau traz pra gente. Saindo um pouquinho dessa área de produção, de empreendedorismo, qual a tua relação com Brasília? Cara, olha, segunda-feira eu estive com o Nicolas, um grande poeta de Brasília aqui, uma felicidade. Primeiro encontro que a gente teve com o Nicolas, e eu não esperava essa pergunta, e justamente ele fez essa pergunta. Eu estou há 16 anos em Brasília. Brasília é uma cidade aconchegante, ao mesmo tempo acolhedora, de pessoas de todo lugar, pelo seu modelo que é, e desafiadora. Sim. Desafiadora com clima, desafiadora com logística. Você chega aqui, você tem que se adaptar a isso, desafiadora. Mas o empreendedor, ele gosta de desafio. Então, por exemplo, eu morei 15 anos em São Paulo. E antes da minha história da Bahia, eu fui para São Paulo. Essa história, São Paulo foi a minha base como empreendedor, como empresário, porque São Paulo você aprende até ética, ser profissional. Lá só tem tubarões. Ou você nada com tubarões, ou você é engolido. Então, você aprende a ter esse posicionamento. E quando eu vim para Brasília, eu falei assim, cara, me encontrei. Então, Brasília, para mim, é um elo muito grande, desde arquitetônico, falando do clima, eu me adaptei ao clima. Aqui eu construí minha família, meu filho nasceu aqui. Então, é muita coisa afetivamente falando de Brasília, né? A música também foi muito floral para mim em Brasília. Então, desde os cobogós ali, desde os alto-porcões, a gente vai aprendendo a amar Brasília, o jeito de ser brasiliense, né? As narrativas, o poder público que tem aqui, a política, e a gente vai se adaptando a tudo isso aí. Certo. Você pretende continuar aqui em Brasília? Que você viaja o mundo inteiro, divulgando o cacau, o seu chocolate de origem, os produtos. A base vai continuar aqui em Brasília? Sim, a base até por família, assim, né? A gente tem base, a gente tem projetos, até projetos com famílias que moram na Holanda, que já tem um perfil, uma puxadinha, por que não, assim, assado. A gente sabe que para empresário é muito mais fácil de entrar, né? Então, a gente tem já há um ano conversando sobre isso, mas nada ainda amarrado. Mas, assim, com certeza a gente vai ter essa base aqui, né? Eu sempre brinco, né? Minha esposa fala assim, cara, quando eu vim morar em Brasília, foi na Vicente Pires. Então, a minha loja foi na Vicente Pires. Ela falou assim, você tem um elo com o Vicente Pires, né? E eu tô falando há 16 anos atrás, Vicente Pires era Vicente Pires, né? Então, todos os problemas da cidade, tanto a gente vê evolução com isso. E pra gente aprendendo e crescendo junto com as dificuldades é que a gente fica forte, Douglas. Não tem como a gente não aprender e ficar forte. Sim. É o grande segredo, né? Você tem que aprender e ficar forte com as adversidades. E quando vem mais forte, bate, você já tá sólido, cara, aí. Mas é isso. Muito obrigado, Léo, por esse bate-papo aqui. Parabéns pelo teu trabalho que você faz de levar um pedacinho da nossa cultura para o mundo.
e tem feito a diferença na vida de tantas famílias lá na Bahia e aqui no Distrito Federal também. Então fica o convite para você que está nos assistindo aí, ficou curioso, curiosa para sentir esses sabores. Gente, vale muito a pena. Você vai lá no Instagram, @LeoCacau de Origem, está aparecendo aqui, ou vai pessoalmente tirar suas dúvidas. A dica é essa, vai pessoalmente lá no Casa Parque. Fica em qual piso lá no Casa Parque? Na Praça Central, em frente à Probel, então não tem segredo não. A Organizata, a gente está ali perto da Praça Central, do lado do Concierge, ou então só perguntar onde é a Léo Cacau. Todo mundo sabe. Eu tô falando aqui, você não tem noção, eu tô salivando aqui, que tem essa barrinha de cacau aqui que eu já vou levar. Você falou que é pré-treino também, pré-treino, né? Fica a dica para você que vai pra academia, faz atividade física. Antes, pedal também. Bem interessante. Leva na bolsa. E onde é que eu encontro isso? No Léo Cacau, tá certo? Parabéns, Léo, mais uma vez por esse trabalho maravilhoso. Esse trabalho que tem feito a diferença na vida de tanta gente, que você continue levando o nosso cacau para todo mundo, o chocolate, o cacau de origem mesmo, o chocolate de origem para todo mundo. Sucesso para você. Douglas, eu que agradeço toda a equipe aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado a você que está aí também do outro lado aí. E é isso, a gente está aqui, já foram 10 anos fomentando essa agricultura familiar. Essa agricultura familiar hoje representa 70% dos alimentos que chegam na mesa de vocês aí. Então venha conhecer a gente, venha trocar essa experiência e venha viver essa experiência com a Léo Cacau. Eu agradeço demais o seu convite e um abraço a todos. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Mais Brasília. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.